Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Muita calma também, né? Acontece. Acontece. Acontece com as pessoas, acontece com a gente, acontece fora, acontece dentro. Acontece, tá acontecendo, tá tudo bem. Não tudo bem no sentido de que tá tudo bem, mas tá tudo bem porque acontece. Acontece, não pira muito não. Poderia acontecer, pode acontecer, está acontecendo. E imagino que como muita coisa na vida, acontece e passa. Acontece e passa. Isso é muito importante de lembrar. Não dá pra achar que é um inferno e que vai durar. Vai durar o tempo que tiver que durar e, como costumam ser as coisas na vida, vai passar. Vai passar. É só uma manhã que está durando mais do que amanhã. Ou uma noite que ainda não quis acordar e que está trancada no quarto. E aí tudo bem, a eventual grosseria, tudo bem, enfim, isso tudo que você acabou de ouvir. Tudo certo, acontece, tá acontecendo e vai passar, vai passar. É preciso calma e é preciso lentidão. É um pouco... É difícil caminhar, mas é também um jogo, né? É também um jogo... Um jogo tem, né, em si, muitas possibilidades, né? Um jogo guarda em si muitos desfechos que ainda não chegaram e tudo bem. É difícil se movimentar, às vezes. Ai, 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 ai. Hoje, sábado, 21 de novembro de 2020, hoje o dia amanheceu nublado, estranho, porque o Liberano tá trancado no quarto e não quer sair. Ele tá, pelo que eu pude entender, depois de ouvir uma pequena tonelada de grosserias destinadas a mim, e ao meu esforço de tentar, enfim, fazê-lo levantar da cama, ele tá, de acordo com as palavras dele, ele tá um pouco, ele falou, saturado.
um pouco cheio. E como eu conheço a figura, eu imagino que esteja com a cabeça muito cheia de coisas para resolver, para entender, para administrar, para encaminhar, e quando isso acontece, às vezes ele para e não reage, e já estamos no meio da tarde, daqui a pouco é início da noite, ele ainda está trancado no quarto, eu bato na porta, eu ouço um resmungo lento, devagar, que demora a vir, ele resmunga, eu abro a porta, ao menos isso, ela não está trancada, ela está só com a porta fechada, eu entro no quarto, ele está embaixo do cobertor, dá para ver um pouco do cabelo saindo para fora do cobertor. Eu pergunto se está tudo bem, ele pede para eu sair do quarto. Eu falo, o que está acontecendo? E ele fala, eu tô cansado. Eu falei, sim, mas você precisa acordar, precisa comer alguma coisa, precisa tomar insulina. E ele diz, dá licença, deixa eu ficar um pouco aqui. E eu falo, o que está acontecendo? Você dormiu feliz, você estava feliz ontem, teve um dia, sim, cheio de trabalho, teve encontro aqui em casa com toda a equipe, muita gente, mas ele estava feliz, ele estava bem e subitamente ele acorda meio saturado, meio cheio, meio estranho. E eu tento levantar ele da cama, eu sugiro coisas e aí eu tomo as famosas patadas, né? Sai daqui, você não entende, isso não é da sua conta, tem coisa que você pode administrar, muitas outras você não tem condição nem de chegar perto. E aí eu pergunto, por quê? Por que você está falando assim comigo? Ele fala, porque você é alegre demais, empolgado demais. Para você, todas as coisas têm sim sempre o lado bom. E eu pergunto, e para você não? E ele fala, sai daqui. E ele me pede para sair do quarto, eu saio do quarto e o dia começa estranho. E agora eu digo a vocês de maneira alegre, já que é o que me restou, já que é o nome que me foi dado, o rótulo que foi colado em mim, de maneira alegre, eu digo que semana nesse processo criativo, que semana bonita, que semana intensa, que semana abridora de caminhos, assim. Bom, a gente completamos, né, desde o início do nosso processo, completamos 4 semanas de encontros aqui no meu apartamento, no apartamento do Liberano. Foram ao todo 20 encontros, que começam geralmente às 10 da manhã, vão até 1h30, 2 da tarde às vezes. E nesses 20 encontros experimentamos muito com a equipe, com esse elenco maravilhoso, experimentamos produções de intimidade entre nós, obviamente, intimidade enquanto, digamos assim, uma espécie de assunto, uma espécie de busca desse processo criativo, dessa peça, que cada vez mais sabemos um pouco mais dela, e produzimos então durante 2 semanas intimidade. Na terceira semana, a gente fez um desvio muito importante, que foi quando a gente começou então a produzir estranhamentos, né? Ou seja, buscar dentro do processo criativo discordâncias, ambivalências, paradoxos, contradições, coisas, situações, aspectos, cenas, falas, acontecimentos que pudessem nos lembrar não apenas daquilo que a gente queria, mas também daquilo que a gente ignorava ao defender o que a gente queria. Então, em cada movimento que a gente faz no processo criativo, podemos pensar que tem o reverso, tem o verso, né? E é muito interessante quando você está num processo e é possível tanto afirmar o que se quer afirmar, como simultaneamente afirmar o que talvez você não queira afirmar. Isso produz uma tensão que traz, no mínimo, muita vida para o processo criativo. Então, a situação é essa. Estamos criando uma peça, esses relatos têm por objetivo partilhar, abrir o processo. Então, hoje,
Daqui a pouco eu vou conversar com uma atriz desse processo, mas antes eu queria transbordar um pouco da alegria que está sendo para mim poder estar criando teatro, poder estar gastando tempo diante de cenas, situações, composições, movimentos, gestos, ações, objetos, coisas, espaço, luz, dentro de um apartamento, que é o apartamento onde eu moro. Está sendo lindo, está sendo muito vivo poder gastar tempo. E eu acho que a ideia de gastar tempo ela é muito cara e muito fundamental para o fazer teatral, né? A gente poderia ir direto no que interessa. A questão é, quando a gente vai direto no que interessa, será que a gente perde o quê? Quando a gente mira apenas e totalmente no ponto que a gente quer, o que a gente deixa de encontrar? O que a gente deixa de conhecer, de descobrir? Por isso, o processo criativo, no meu ponto de vista, e a maneira como eu estou guiando esse processo com essa equipe literalmente maravilhosa, o processo criativo precisa romper com as qualificações apressadinhas, sabe? Ah, isso é bom, isso não é bom, isso é ruim, isso não é legal, ah, isso é ótimo, fica com isso é maravilhoso. Será que a peça de teatro precisa apenas do que é maravilhoso? Maravilhoso para quem? Bom para quem? Ruim por quê e para quem, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que é por isso que o Liberano está trancado no quarto. O Liberano está trancado no quarto porque ele, de uma maneira, posso dizer, propositiva, consciente, proporciona um tipo de processo contraditório, vasto, onde as coisas não estão aí para serem entendidas, elas estão aí para serem experimentadas, mas custa caro esse movimento. Às vezes o corpo não tem estrutura para aguentar a própria ousadia que ele lança em processo, que ele abre, a própria ousadia para a qual ele convida uma galera e a galera confiante vai junto. Eu acho que o Liberano está trancado no quarto por causa dessa responsabilidade ou mesmo dessa dimensão ética, né? Ele convidou pessoas que toparam o convite e agora eles estão no meio de um maremoto de possibilidades e como saber o que vai ser a peça, que peça deve ser, né? Tendo produzido tanto material bruto, como fazer o corte e selecionar? Isso fica, costura com aquilo, aquilo sai, agora é menos, agora é um pouco mais, agora retoma aquilo, agora traz uma outra coisa que nunca foi experimentada. Esse é o processo criativo, né? Ele oferece às pessoas que estão participando dele a possibilidade dos possíveis. E isso não é brinquedo, isso não é necessariamente legal, não é fácil. Então, para eu não me gastar muito atualizando, contando como está sendo o processo, o objetivo do Relato Live de hoje, que é o nosso 5º Relato Live, após 20 ensaios, 20 encontros no meu apartamento, criando, trabalhando, descobrindo, inventando, nós ontem fizemos o nosso 20º encontro com toda a equipe aqui nesse apartamento e concluímos, decidimos, acordamos entre nós que na nossa próxima semana, ou seja, de segunda a sexta-feira da semana que vem, que começa em breve, durante 5 encontros de segunda a sexta, nós finalmente faremos um primeiro corte dessa peça que, de acordo com as minhas anotações, tem mais apenas 14 ensaios. Então, a 14 ensaios da estreia, que vai ser na sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, nós vamos então finalmente montar um espetáculo. E aí eu deixo essa questão em aberto, que é uma questão que eu sempre me faço, né? Ensaiar uma peça está desde o primeiro encontro montando essa peça, ou a gente pode fazer outras coisas no processo criativo que não gastar o tempo inteiro elaborando a peça que a gente vai apresentar. Será que a peça que a gente vai apresentar não precisa se perder em outras experimentações que não somente no fazer da peça que a gente vai apresentar? Eu estou um pouco confuso, eu acho que é esse momento que a gente está. A gente não tem nada, no entanto as possibilidades estão aí. Temos simultaneamente tudo e nada nas nossas mãos. Então hoje, para valorizar a partilha desse processo criativo, dessa peça que não sabemos ainda o nome, eu convidei mais uma pessoa da equipe
uma das atrizes. Semana passada a gente conversou com a Jojo Rodrigues e hoje eu quero conversar com a Carla Muniz. A Carla é uma atriz que eu conheci dando aula na Faculdade Cal de Artes Cênicas. Eu dei aula para Carlinha durante um ano. A gente estudava literatura dramática. E depois a Carla foi também minha aluna no núcleo de dramaturgia Firjan SESI, que eu coordeno há uns anos. Então a gente teve, eu e Carla, uma vida de 2 anos de muito estudo, muito intensa, semanalmente trabalhando. E eu tenho um profundo carinho e amor pela Carla. E hoje ela é a pessoa que vai, junto a mim e a vocês, conversar um pouco, abrir um pouco. É muito importante ouvir os outros olhares sobre o processo criativo. Como diretor, isso é fundamental, porque às vezes você está muito firme numa coisa, ou numa certeza, ou numa ideia. Essa palavra perigosa, você tem uma ideia da coisa, você faz uma projeção da coisa. E aí vem alguém e fala, não, eu sinto por outra via, e aí pronto, de alguma maneira tudo desmorona, porque você percebe que você não cria sozinho, né? Você cria com as outras pessoas, e o ponto de vista delas alimenta, desorienta, reorienta a criação que está nascendo. Então é isso. Eu vou convidar a Carlinha. Deixa eu ver como faz. Eu sempre sou aqui convidar Carla Muniz. Chamando Carla Muniz, acho que está conectando. Ih, conectou. Oi, amor. Tudo bem? Tudo, você está me ouvindo? Tô, você? Também, perfeito. Acho que tá. Não sei se as pessoas estão ouvindo, mas imagino que sim. Aqui Se eu melhora? tô... Não, tava ótimo. Para mim tava bom. E aí, Carlinha, amor, bem-vinda. Ai, obrigada. Tudo bem? Não bastasse. Oi? Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Eu estava atualizando um pouquinho sobre como tem sido o nosso processo e eu ia fazer a piada clássica que eu estou fazendo sempre que eu convido alguém para abrir o processo, que é não bastasse o trabalho de toda semana, a gente ainda usa o sábado para falar do trabalho. Mas eu Ai, acho meio difícil, né? A gente tá falando, né? é bom isso. Tô com É bom, saudade né? da sua casa. Pois é, eu hoje está sendo muito engraçado, porque aos fins de semana eu finalmente fico sozinho, né? E aí hoje eu fiz uma coisa muito estranha e automática. Eu fui tomar banho e eu tranquei o banheiro com a chave. Olha que loucura, eu tô sozinho em casa e eu tranquei o banheiro com a chave dentro do banheiro. Porque na minha cabeça vocês podem entrar a qualquer momento, entendeu? E eu falei, dá licença, eu quero tomar banho sozinho, sabe? Eu tô muito povoado de vocês, a minha casa tá completamente marcada, né? Não tem Como como tá não estar. sendo? Não tem como, amor, não tem como. Vocês estão aqui, quer estejam ou não. Eu tava Mas aqui. olha, Ah, fala. fala. Não, fala tudo. Essa coisa da internet, né? Fala você. É... Fala você. Não, você tava falando assim que você talvez pudesse ouvir umas outras opiniões. Eu acho que eu tô na mesma que você. Sim, Ainda me pergunto as mesmas perguntas. Se o sim, processo, a sim. gente também não vai abrindo o processo, né? A gente vai ensaiar isso e fechar isso, mas se também a gente não pode estar proposto a abrir de novo e Sim, sim. Ou seja, a gente está chegando num momento bastante importante que é também descobrir como faz para criar, vamos dizer, um espetáculo que tenha na sua constituição a abertura como parte dele. Um espetáculo que possa se atualizar a cada apresentação, sim, que possa conversar ao vivo, né? Que possa fazer uso de um repertório ensaiado, planejado, estudado, elaborado, porém que se coloca sempre em jogo, né? Que se coloca sempre aberto, né, para as negociações do encontro com as pessoas, do encontro com o dia, do encontro com a temperatura do dia, né? A gente está nesse momento, né? e até essa palavra peça, né? Eu Sim, não gosto muito. eu também não. Porque eu acho que eu vejo é mais um convite, né? A gente vai convidar Uhum. pessoas para irem à sua casa.
E o Sim, que vai simples desse acontecer na jeito. sua casa. Sim. Aí, se a gente quiser chamar de arte, de teatro, ou do que quer que seja, a gente chama. Mas talvez seja, a sua fala é muito importante para a gente perceber o quanto, usando nomes e palavras do repertório da arte, né, exclusivas da arte, o quanto a gente acaba se afastando ainda mais da vida, né? Então, veja, eu estou te chamando para uma performance. Eu posso te chamar para bater um papo. Eu posso te Conversar na minha chamar casa. para conversar, para tomar um café. Eu posso te chamar para fazer alguma coisa. E isso não quer dizer que isso para o qual eu estou te chamando não é uma obra de arte, não tem algo ali conceitualmente elaborado e proposto, né? Sim. Para variar, estamos sofrendo os nomes, né? Os nomes dão muito trabalho, né? Porque às vezes eles agarram e apagam um pouco da força da coisa, né? Os nomes que você diz dos títulos que a gente está pensando ou dos nomes que a gente dá às coisas? Os nomes que a gente dá às coisas e aí a gente chega nos títulos que a gente está pensando. Pelo amor de Deus, que título dá para essa peça, que título dá para essa coisa que a gente não sabe exatamente qual é, mas que a gente decidiu, definiu, acordou que na próxima semana a gente vai atacar. A próxima semana a gente vai levantar um negócio, fazer um negócio, juntar as partes dessa coisa. Que título que você sente que Olha, eu tinha talvez anotado aqui possamos. uma coisa que eu tinha pensado. Eu fico muito na coisa do convite. Eu acho que o nosso título tinha que ser um convite. Cadê? Ó, por Aham, exemplo, eu anotei assim uma pergunta. Um título uhum, enorme, mas quer vir aqui em casa? Quer vir aqui em casa? Vou fazer o almoço no dia tal, às tal horas. É só chegar. Pra mim seria isso, sabe? Um aham, convite. aham, E se vier, veio. Se não vier. É que eu fico pensando também que a gente está montando um cotidiano, né? aham, Dentro da sim, sua casa. Então, acho que a sim, gente faria esse convite, título, convite, aham, que convidaria essas pessoas e se as pessoas virem, ótimo. Se não vierem, a aham, gente ainda vai continuar o nosso processo. A gente não vai aham, precisar, sabe, de tirar esse lugar da plateia, espectador. Eu acho sem que dúvida, é pra gente sem almoçar na dúvida. sua casa ou tomar um café na sua casa e nisso vão Aham, acontecendo coisas, assim. E eu até pensei, sim, eu tava pensando que eu gosto muito, Diogo, dessa coisa do cotidiano. Muito, muito. Que a gente sim, tá de sim. fazer uma comida, de deixar um copo cair. E eu amo a coisa do copo de vidro. Pra mim tem que ficar, mesmo com medo. O copo de vidro Essa vai ficar, né? Ele deu um jeito de ficar, né? E você sabe, deixar. eu propus o jogo no segundo encontro, eu propus o jogo de vocês juntarem o vidro, mas eu propus assim, de uma maneira bem solta, só propus assim, e a parada foi ficando, né? A parada foi sendo usada de mil maneiras e hoje é praticamente impossível pensar nessa criação e não pensar na presença do vidro, na presença do Sim. copo, presença do vidro que quebra, né? Agora, você falou uma coisa que a gente chegou a falar disso, se não me engano, essa semana, não sei se ontem, mas por exemplo, eu lembrei do cotidiano e lembrei do bolo, né? Lembrei, você fez uma composição fazendo bolo, depois teve uma outra composição que queimaram intencionalmente um pão no forno. Essa coisa de partilhar uma intimidade, o que talvez a gente esteja sentindo é que é possível artisticamente realizar atos cotidianos, Sim. O né? que tem. Sem editá-los, né? Sem editá-los, sem trazer efeito para eles, e sim permitindo que eles durem o tempo necessário para que eles se realizem, como, por exemplo, fazer um bolo. Ponto. Demora um pouco. Tem que bater ali não sei o quê, tem o tempo do forno, tem o tempo de assar, né? Como você sente que a gente está lidando com essa. Porque para mim é muito marcante como a gente está gastando muito tempo, né? A gente fica um ensaio inteiro fazendo uma composição que dura 50 minutos, uma hora. E basicamente o que acontece nela é uma mesma coisa. É alguém cozinhando, ponto, né? Como tem sido isso no seu corpo como atriz, assim? Você volta a uma dinâmica de tempo do espetáculo teatral ou você tem conseguido tranquilamente estar dentro de uma dinâmica
de um outro tempo, ou seja, estar artisticamente dentro de um tempo que não é artístico, né? É um tempo da vida, né? Percebe que loucura? Sim. A gente tem sofrido muito isso, mas eu queria te ouvir. Então, assim, eu acho que eu penso muito a respeito disso quando eu tô em casa, quando eu tô no trajeto de volta, e quando eu tô pensando que a gente tem que ter, né? Mas é porque a gente estipulou um tempo para essa Sim, coisa estrear. Mas aí eu fico pensando, e a Cecília várias vezes falou com a gente, né? Como que a gente sim, pega a atenção dessas pessoas que vão vir assistir? Porque sim, até o momento ela tá um pouco desinteressante. sim, Desinteressante porque legal. tá gastando tempo. Mas Uhum, eu não sei, e eu fiquei pensando, assim, eu tava até pensando hoje mais cedo, como que realmente a gente capta essas pessoas? Eu não sei. Aí eu fiquei pensando, né, mistério, mas o que que gera o mistério? Ou a aham, nossa presença ao fazer, né? sim, Que às vezes boa. até mesmo no dia a dia a gente não está presente, assim, mas quando a gente vai presenciar o ato de Sim, fazer um bolo, eu não sei, isso é uma coisa ainda para mim, mas é, eu gosto de gastar o tempo, eu gosto de fazer ações cotidianas. Eu gosto desse sim. cotidiano que a gente está elaborando, sabe? Eu não sei se as pessoas vão gostar, mas eu também não sei se é para as pessoas gostarem ou Aham, não. aham, Porque aham, legal. até eu fico pensando, né, que se for um cotidiano que a gente vai fazer esse convite e se for uma tarde agradável para alguém, Uhum. a pessoa gostou de passar aquele momento com a gente. Não Sim, assistir a sim, gente, né? Mas não sei sim, se eu consigo sim. explicar. Não, eu estou super te entendendo. A gente tem conversado isso, né? É inegável que o nosso trabalho diz respeito a capturar a atenção, né? É, fazer com que, digamos, o espectador queira estar junto. Agora, a gente tem que também colocar em questão: será que ele tem que gostar? Será que ele não pode entrar dentro de uma situação dentro da qual ele não necessariamente vai gostar ou desgostar, mas ele vai sentir algum tipo de coisa ou alguns tipos de coisas, né? Então, a gente está no momento, e eu acho que essa próxima semana vai ser decisiva, que é a gente perceber como é que a gente sobrepõe as ações que vocês estão fazendo. Então, veja, vocês estavam ali, se não me engano, você, Theo, Val, fizeram uma torta. Como é que, simultaneamente ao ato da torta, tem alguma outra coisa se escrevendo e eu, espectador, tô não só vendo a torta, como eu começo a falar, peraí, tem alguma coisa... Como é que a gente planta, não necessariamente esse mistério, mas essa escrita vivíssima. Tem coisas acontecendo e eu tô aqui vendo algumas e outras eu não tô vendo, né? Esse jogo me parece que é um jogo caro para nossa criação, que não sabemos ainda como se chama, mas você trouxe uma ótima hipótese de um nome que convide para estar na minha casa fazendo alguma coisa. Venha tomar um bolo, venha comer um bolo, né? Venha tomar um café, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Como está sendo para você? A gente, obviamente, a gente conversa muito sobre isso, mas nesse sentido de hoje, estar aqui abrindo o processo para as pessoas que estão aqui assistindo, como está sendo para você esse processo de construir uma dramaturgia em processo? A gente está criando coisas, a gente criou muitas experimentações sem usar a palavra, né? Muito gesto, muito movimento, muita relação entre os corpos e o espaço. A nossa dramaturga, Cecília Ripoll, desde a segunda semana tem vindo todos os ensaios e, no entanto, até agora ela não imprimiu nenhum papel, não enviou nenhum texto, né? Então, assim, ainda que esse momento eu acho vai chegar, como está sendo para você esse lugar da dramaturgia, esse lugar de uma criação? Sabemos que a Cecília é dramaturga, sabemos que cabe a ela, obviamente, em diálogo, alinhavar uma linha narrativa ou uma linha de acontecimentos dessa criação, mas não temos nada disso, né? Então, como é que está isso para você? Assim, como que o seu corpo está se relacionando com isso? Cara, é engraçado, eu não tinha pensado nisso ainda, sabe? Sim,
eu acho. Agora você perguntou, eu só tava pensando assim, eu acho que pra Cecília que deve estar difícil, né? Pois De é, movimentar alguma coisa, porque o nosso silêncio ele é atravessado por frases que nos tocam de alguma maneira, né? É um silêncio sim, cotidiano atravessado por essas frases que faz a gente sim, pensar e refletir, né? sim, Eu tenho muito interesse agora falando de fala, né, de texto, sim, nas frases sussurradas, que a gente fala bastante sim. coisa sussurrada. Sim, falam. Vocês falam quase para dentro e a gente fica meio assim, peraí, era para eu É. ouvir? Aí eu fico meio, chego perto ou não chego, ou deixa, 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 deixa. Né? Tem essa fala sussurrada, sem dúvida, está muito vivo. E eu não sei se isso é uma coisa nossa com você também, né, de trazer esse sussurro Uhum. e instaurar esse sussurro, essa fala no pé do ouvido e da possibilidade dos convidados, nem vamos chamar de plateia, Diogo, dos Sim, convidados ótimo, da bem sua melhor. casa estarem nesse lugar, assim, tentando ouvir ou deixando de Aham. lado. Sim, Eu não sei, ótimo, eu acho que, assim, uma coisa que eu gostaria de falar com a Cecília é isso, das frases sussurradas. Tem ótimo, isso é interesse bom. nela. Ou seja, a gente que está falando muito de intimidade, de cotidiano, nem sempre a intimidade precisa estar exposta, né? Às vezes ela pode estar guardada e a tarefa que a gente está abrindo é justamente chega perto, entra, se aproxima, né? É, como colocar os nossos convidados, as convidadas e os convidados dentro de uma dinâmica de trabalho, né? Não está nada dado. Ele vai precisar fazer as escolhas, os movimentos, querer ouvir, querer chegar perto, né? E talvez a gente abra até uma dinâmica de querer falar, né? Talvez a gente vai entrar numa situação ali. E aí, veja, é talvez por isso, por conta desse jogo que vocês estão criando, que não tem como fechar a dramaturgia no sentido mais comum até então, né? O que é isso? Assim, tem um texto, uma cena, um diálogo, tá tudo escrito, vocês decoram e a gente monta. Me parece que não é essa a qualidade da nossa dramaturgia. Me parece que a nossa dramaturgia ela escreve usando tanto palavra, quanto ação, quanto silêncio. Né? Tem as mesmas qualidades. Dizer uma palavra é tão valioso quanto não dizer nada, que é tão valioso quanto fazer um gesto, que é tão valioso quanto se posicionar no espaço. Né? Não tem hierarquia, né? Não é a palavra é melhor do que o gesto. Isso Não. está sendo muito, isso está sendo para mim uma loucura, porque, sei lá, eu sou meio da palavra, do verbo, eu também sou dramaturgo, eu gosto de escrever a palavra, mas a gente está escrevendo o acontecimento, e o acontecimento se escreve de muitas maneiras, né? E eu fico chocado, porque vocês não usam palavra, vocês quase não usam palavra. E aí, enfim, a Cecília, obviamente, está vendo narrativa em tudo. O que não quer dizer que essa narrativa vai aparecer como palavra, né? Sim. Isso que a gente falou agora do silêncio me lembrou uma frase que o Theo sussurrou no meu ouvido, que tem a ver com silêncio. E eu tô até agora pensando nessa frase, assim, porque ele falou, e foi na cena do bolo mesmo, Aham. antes dele falar ajuda, ele sussurrou a frase no meu ouvido e falou ajuda. Ai, meu Deus, eu quero Depois. saber. Ele falou: o que eu mais gosto em você é o seu silêncio. Uau! Aí, depois eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu fiquei, caramba, olha quanta coisa tem nessa frase, porque essa frase, o silêncio, ele pode ser sexy. Se ele é Uhum. um silêncio bem sustentado, se ele é um silêncio entre duas pessoas, ele pode ser sexual, sensual, sexy, ou ele pode vir numa briga, assim, né? O que eu mais Sim, gosto em você é o sim, seu silêncio, ou seja, quando você cala a boca é o que eu mais gosto em você. exatamente. E aí depois ele grita ajuda, que era o Aham. nosso código, né? Mas aí eu Código. fiquei Aham. pensando nisso, nessa coisa do. E aí agora você falando de silêncio, aí eu Sim. lembrei, assim. Na verdade, essa lembrança, por exemplo, eu não ouvi isso.
Eu não ouvi isso. Eu só ouvi o grito ajuda, porque eu estava na sala, se não me engano, né? Então, veja, olha que interessante pensar também, Carlinha, que vocês têm, que é um jogo com muitas dramaturgias simultâneas, né? E nem todas são audíveis ou visíveis para todo mundo. Então, isso que o Theo falou foi no seu ouvido. Eu não sei se o Val, que estava na cozinha, ouviu isso. Você talvez consiga dizer, assim, quem não, né? Foi só Não, viu? você. Foi muito baixinho. Gente, então, tá vendo que tem uma. Imaginar uma dramaturgia que, na verdade, são várias linhas dramatúrgicas, assim, né? Vários caminhos que estão, obviamente, assim, né? Eles se atravessam, se sobrepõem, andam em paralelo, mas não tem um texto hegemônico, né? Não tem um texto forte que ganha de todo mundo, né? São textos em negociação, né? Camadas. A Cecília tá ferrada, realmente. E eu fico até com medo quando ela. Não é quando ela chegar com papel, mas quando a gente se deparar com papel e querer decorar alguma coisa. Sim, A gente mas vai ter que ser muito cuidado. Assim. eu acho que não vai acontecer isso. Eu tenho a sensação que a gente está caminhando por um tipo de fazer dramatúrgico que é uma dramaturgia que criou-se fora do papel e a gente vai usar a ferramenta palavra no papel não para retê-la, mas para dispô-la dentro de um plano que não é no espaço, mas é no espaço do papel, entendeu? A gente poderia pensar que se trata de um roteiro, pode ser que a Cecília escreva, sei lá, situação tal, pode ser que ela dê um nome, pode ser que ela escreva quem são os jogadores que estão dentro dessa situação e o que acontece. E vocês vão fazer a cada momento de uma maneira, tentando jogar o jogo que nós inventamos e que está, de alguma maneira, resumido nesse roteiro, nessa dramaturgia. Afinal de contas, será que dramaturgia é só um texto que diz as coisas que devam ser feitas em cena? Ou será que a dramaturgia pode ser também um outro tipo de esquema, um outro tipo de composição, né? Eu tenho a sensação que, inclusive, a Cecília, a dramaturga, já sacou. Ela já sacou que não vai chegar o grande momento onde ela vai falar essa é a cena, decorem. Eu acho que isso não vai rolar, entendeu? Porque isso seria... eu não sei, isso seria dar um tiro no processo. Ainda que eu saiba que isso continua sendo uma possibilidade. Pode ser que a gente queira justamente viver um processo muito aberto e num dado momento falar, não, agora vamos todos para o mesmo negócio, entendeu? Isso também faz parte do processo criativo, né? Veja, percorremos uma estrada, vivemos muitas coisas, agora vamos para um lugar que não é esse lugar que vivemos, né? Não são essas experiências pelas quais passamos, é uma outra coisa. Isso te soa muito violento, muito equivocado? Não, assim, vai ser um pouco difícil porque a gente vai ter que começar a praticar o desapego, né? E eu acho que é até bom, assim, porque essa coisa da dependência que a gente trouxe bastante também, Sim. aí a gente vai levar para um outro lado, assim, a dependência e desapegar dessa dependência, né? Sim. E depender, deixar de depender das pessoas, assim, da gente, né? Quanto esse processo que a gente criou junto ali na sua casa. Eu acho que também tem uma outra coisa de desapego da sua casa, que a gente está muito apegado à sua casa. Eu sinto isso na gente. Essa coisa de desapegar mesmo. Sim, eu acho que é um grande dilema de processo criativo, né? É muito louco, a gente já conversou sobre isso em algum encontro que eu não me recordo, mas eu lembro que eu falei, né? Gente, imagina, se a gente calcular a quantidade de horas que estivemos aqui em trabalho, ela não cabe no tamanho, na duração do ato artístico que faremos daqui a tantas semanas, né? Não cabe, é impossível concentrar em 60 minutos ou 90 minutos ou 120 minutos, sei lá, 70, 80 horas, ou mais do que isso, eu já perdi a conta, né, de quantas horas a gente já se encontrou. Então, o desapego é fundamental, né, para o nosso trabalho.
Mas é muito fundamental também saber não abrir concessão, né? O que é muito importante, o que é muito vital, né? E aí eu acho que esse processo tornou vital algumas coisas, ó, vou arriscar falar. E aí você me diz o que você sente disso. É inevitável para mim, me parece que faz parte da peça que a gente está criando, uma dimensão, usando as suas palavras, de convite às pessoas, para que as pessoas entrem dentro de uma vida acontecendo, ou de vidas em acontecimento. Essas vidas em acontecimento são vocês, atrizes e atores, vocês estão agindo coisas, então tem uma dimensão de venham, entrem dentro dessa dinâmica. Tem uma coisa, por ser dentro do meu apartamento, que tem uma itinerância, tem situações acontecendo, então a gente não fica parado como se estivesse num palco vendo uma peça, a gente se desloca e agora a gente vai começar a entender como isso vai funcionar. E o que eu tenho mais amado é a coexistência de uma dimensão íntima, que tem um tempo específico, cotidiano, com as coisas que a gente chamou, que a gente praticou na semana 3, que a gente chamou de estranhamento, os momentos de produção de estranhamento, né? Eu estou achando que esses são os alicerces da nossa criação, né? Não estou dizendo isso como uma verdade, estou dizendo isso como o que eu estou sentindo como um dos criadores, né? E tu, o que você acha que está se firmando, né? Que está afincado, assim, que a gente fala, ó, isso fica, né? Isso continua. Eu falei com você, assim, agora no início, que eu tô junto com você, dessa coisa do cotidiano. Sim. Eu acho que isso fica e do tempo das coisas durarem. Por exemplo, a gente vai fazer a comida e o tempo da nossa cena na cozinha vai durar o tempo da comida. Uhum. E a gente vai trazer, de convidar as pessoas a talvez sentar com a gente na mesa para comer com a gente, partilhar dessa comida com a gente. Sim. E o estranhamento vai entrando aí, né? Até nisso, no convite. De sentar, quer sentar para quer comer. A gente não vê muito disso por aí. Sim. Mas também não é isso que a gente está querendo fazer, não é? A gente está querendo ser diferentão, mas... Não. É o que está vindo pra gente. E o que está vindo é o que a gente vai abrir para vir para o outro também, né? Para partilhar esse contexto. Isso é maravilhoso, né? Talvez o estranho não seja uma coisa absurda, né? Talvez o estranho seja justamente uma calmaria, né? Uma pausa, né? Que é tipo... ou seja, o estranho é algo que se diferencia de um senso comum, né? De algo que está amplamente acostumado na vida, né? Então, a gente receber pessoas dentro de uma casa, de um apartamento, e gastar tempo, não é um tempo informativo, a gente não está contando nada que elas têm que entender, que elas têm que... A gente só está abrindo pequenas situações que tomam tempo, né? Isso talvez seja o mais estranho, né? Tipo, entre na intimidade, tire o sapato antes e não sabemos o que isso vai te dar, se isso vai te dar alguma coisa, né? Sim, eu tava pensando até se acontecer de alguém se sentir tão dentro, né? Tão à vontade de interromper a gente pra... Onde fica o banheiro? Vai acontecer, né? E fala assim, fica por ali, pode ir. E eu fiquei pensando nisso, assim, não sei. É porque eu tô apegada nessa coisa, eu não sei se eu falei isso antes, eu acho que eu não falei do cotidiano eu tinha Adoro falado, surpresas. mas... Não, mas é que do cotidiano eu tinha falado, mas da gente não ter essa coisa de estou fazendo uma peça que a gente já não tem, mas de ser tudo natural possível, sabe, Diogo? Como se fosse um almoço de família e que a gente está convidando pessoas e que as pessoas vão sair de casa achando que é um espetáculo. Sim. E chegar lá, elas vão... Pô, não entendi o que aconteceu, o que aconteceu. E essa coisa de não saber o que aconteceu. Sim. O que eu te desafio e me desafio é como dentro de uma dinâmica do natural a gente orquestra
operações artísticas, ou seja, artificiais, né? Então, veja, a Carla está aqui na sala com 3 pessoas comendo algo e falando, talvez, amenidades, né? A Carla levanta e vai ao banheiro e ela já está em outra situação, que também se pretende natural, tranquila, mas quem vem para a sala, digamos assim, no lugar dela é outro ator da peça. E a coisa vai, vocês vão entrando e saindo de maneira óbvia, artificial, porém com uma qualidade de jogo absolutamente aqui, né? Absolutamente concreta, cotidiana, né? Então veja, como é que a gente transborda para as dinâmicas do fazer artístico uma respiração bem dia a dia, né? E menos espalhafatosa, né? Menos corta, cola, né? Como é que vocês transitam, vamos lá, eu vou usar essa palavra, com naturalidade, né? Entre algumas aspas, entre coisas muito distintas, entendeu? Sim. Porque eu acho que é isso. É legal você estar aqui e você ir para lá, entendeu? Sim. E não tô falando disso como se fosse fácil, porque isso não é fácil. Não, Não é não fácil mesmo. chegar a essa. Chegar. É como se a gente estivesse pegando o nosso artista que sempre foi acostumado a estar num personagem e trazendo ele pra cá, sabe? Sobre o que a gente pode Sim. tocar. Assim, sou eu, você, a Lux, e a gente tá nisso Aham. aqui, assim, não é, é é aproximar a gente da gente, eu acho. E Ótimo isso, Carla. é, Eu acho que é bem isso que a gente está vivendo. Vocês, talvez, nesse processo, mais do que terem que compor o dito personagem, vocês, nesse processo, estão tendo que dar jeito, dar um jeito de ser você própria, no caso, né? Como é que eu existo enquanto eu, dentro de uma dinâmica que não é minha, né? Então, é um caminho inverso, de alguma maneira, né? É menos você criando algo, é mais você descobrindo como estar dentro de algo, né? Por conta própria, né? Com o seu corpo, né? Com a sua escuta, com... Claro, é óbvio que isso é uma dinâmica artística, não é nenhuma novidade, mas é muito interessante pensar que o que nós precisamos de uma atriz não é que ela faça uma performance de uma coisa que ela não é, mas é que ela canalize quem ela é dentro de uma coisa que não é dela, né? sim, Parece meio invertido, né? Eu acho isso maravilhoso, eu amo, porque rompe completamente com a nossa... Muitas vezes, né? Não dá para dizer que teatro é isso, ou que atuação é isso, mas rompe com uma figuração de alguma coisa, né? E lembra que o nosso trabalho, às vezes, não é figurar, né? É realizar, né? É estar, né? É durar dentro de alguma dinâmica, e não necessariamente inventá-la, produzi-la, né? Às vezes é só entrar dentro de um movimento, né? É um pouco atormentador, mas é muito vivo, né? É muito forte. e eu gosto muito também do que a gente está propondo de cuidar do outro, sabe? Sim, sim. E que isso também requer presença nossa, né? De estar nesse cuidado com o outro. E E me como está lembra sendo? o quê? Desculpa, fala. Não, Não, eu ia fazer uma não, pergunta, vai. é que me lembrou também os primeiros encontros nossos, assim, que a gente trouxe coisa do Café Miller. E aí esse Sim, cuidado com o outro também me lembra Fale com Ela, do Almodóvar. sim, Porque sim. juntou essa memória do Café Miller, aí me levou até o Fale com Ela. E o ato de... Por isso que eu também gosto do sussurrar, que a gente tá narrando pro outro algo ao pé do Uhum, ouvido, né? A sim. gente cuida do outro, e que tem ali no jogo do personagem, né? Do enfermeiro com a menina que está em Aham, coma. A gente tá nessa coisa de limpar o rosto, de sim. escovar os cabelos, dar banho, Muito cortar maravilhoso. as Aham, unhas. Então, aham. e aí me levou assim para essa coisa. E eu também, aí fui a pira, né? Que eu fiquei imaginando também esse nosso processo filmado,
sim. sabe? De cortar a unha e pegar assim, não sei, mas Uhum. o íntimo Aham, da câmera pegar as nossas linhas do aham, corpo. aham. E aí também foi numa outra pira que eu fiquei pensando que tinha que ter alguém desenhando, esboçando o que a gente está fazendo, sabe? Olha, que Uma loucura pessoa no isso. cantinho assim, esboçando. E no final a Uhum. gente. Porque a gente forma imagens muito bonitas, né? E Sim, o tempo inteiro. É isso é que está difícil de capturar, né? Nesse sentido, deixa passar também, né? Deixa passar porque vocês estão fazendo muita produção, não de texto, mas de um texto corpóreo, né? De um texto sim, pelas ações, pelos gestos, né? É impossível registrar tudo isso, né? Os encontros, os olhares, né? Eu acho também que tem uma coisa fortíssima, que é a maneira com a qual a maneira que vocês foram desenvolvendo de conversa do corpo de vocês com o espaço desse apartamento. Parece que está encaixando, sabe? Parece que vocês já deslizam pelo apartamento, assim. E vocês são a arquitetura e o apartamento é um outro corpo, sabe? É um corpo mais sensível, um corpo mais que respira, sei lá. Tô te falando, tá super estranho morar nessa casa, dentro desse processo. Porque, sei lá, a janela deixou de ser janela, a porta deixou de ser apenas uma porta, o piso também, né? Eu não consigo mais tomar banho sem ver o meu banheiro cheio de gente, né? É muito louco, muito, muito forte. O quanto uma imagem lançada no espaço, diante dos nossos olhos, pode modificar completamente, não apenas o espaço, mas os nossos olhos, né? Isso é muito assustador, né? Então, veja, o meu olho continua vendo coisas que não estão aqui. Olha que merda, que maravilha também, né? É uma maravilha, sem dúvida, mas é também uma pancada isso, né? e isso não aconteceria se a gente não estivesse nessa coisa da presença e do cuidado com a sua casa, o cuidado com o Sim, outro, porque sim, não é todo mundo que vai à sua casa que você registrou tão assim. Eu acho que é sim, isso, a falou gente tudo. não é? E até essa coisa vai só aumentar, né, Diogo? Assim, quando Sim. depois da gente convidar as pessoas, daqui a pouco você vai estar vendo alguém sentado te olhando comer na sua mesa. Posso dizer que isso já está acontecendo. É, mas ainda tá possível. Eu acho que essa semana que está começando daqui a 2 dias vai ser complexa, porque a gente combinou que toda a equipe vai estar, de segunda a sexta, né? E nós somos muitas pessoas, né? Nós somos ao todo 18 artistas trabalhando, né? Então, vai ser uma semana povoada, vai ser foda, vai ser, na verdade. Não dá para dizer ainda o que vai ser, mas vai ser uma semana. Vai ser bom até para a gente entender quantas pessoas cabem aqui, né? Dentro, porque a equipe toda tem vindo, sei lá, toda sexta. Sim. Mas a gente precisa entender, né? Como vai funcionar essa dinâmica, né? Esse entra e sai de gente, como vai ser essa circulação. Mas, enfim, isso é um próximo, digamos, isso é uma próxima escritura que a gente vai ter que fazer. Eu queria te perguntar uma coisa, e se você quiser também me pergunte, mas eu sou desses, então eu faço esse tipo de pergunta, mas queria saber se tem algo que não está fluindo, que está te atravancando o corpo, né? Se tem algo que está bloqueando a passagem, sei lá, de uma energia boa, né? Alguma coisa que eventualmente, ou ainda até agora, está te atravancando dentro desse jogo? Eu pensei em duas situações, mas uma eu acho que eu já resolvi dentro do meu corpo, que é a Uhum. coisa da língua. Eu acho que no início eu estava com muito medo de lamber as coisas Sim. e eu tentei usar outras línguas no meu corpo, né? Sim. Transformar minha mão, meu braço, meu pé em língua. Eu tava com Aham. medo, assim, de ter essa liberdade de lamber, né? Mas isso é uma coisa que eu tô Sim. resolvendo, já tá indo. Mas eu Sim. fiquei com medo.
eu acho que a palavra que é... Quando eu vi o Theo, acho que foi o Theo e o Val levantando o Felipe Ah, na, sim, foi na escada. muito. Aí Foi. aquilo ali, eu falei assim, gente, a gente tá. Quando eu vi aquilo, eu pensei, a gente tá caminhando para onde, né? Se Aham, eles aham. chegaram a esse ponto de um e o outro segurarem a escada É, para ele tentar trocar a lâmpada. Aí quando eu vi aquilo, eu. sim. Mas eu também me vi nessa situação, né? Que se eu tivesse ali, a gente estaria tão entregue, porque a gente tá Sim, tão não, entregue. mas, Mas foi mas uma é coisa bom. que eu. Eu também, eu sou como você. Eu imediatamente vendo, falei, pelo amor de Deus, não é isso, não estamos aqui para isso. Ao mesmo tempo é tão difícil, né? Porque o processo às vezes solicita esse tipo de contrariedade, né? Então, veja, os meninos fizeram uma composição aqui, eu consigo ver o Felipe ali segurando uma escada, o Felipe em cima, trocando uma lâmpada, a escada sendo segurada no muque, os meninos tremendo, suando e o Felipe praticamente bambo. Ou seja, era evidente que eles iam cair, que ia dar merda, não deu merda. E aí, é óbvio, por não ter dado merda, a gente pensou, uau, que forte quando isso acontece, uau, tem um risco, blá, blá, blá. Mas a gente precisa se perguntar, assim, o quanto precisamos frequentar esse tipo de risco, né? Enfim, eu acho que isso aí abre uma dimensão ética do nosso trabalho, mas é bom te ouvir, porque foi uma semana tão intensa que a gente também não esmiuçou. Mas eu compartilho do pavor, assim, eu fico horrorizado. Eu, eu fico para mim, sabe, ai, parou, acabou o processo aqui, não dá para a gente se colocar dessa maneira, né? Nesse tipo de soltura perigosa, mas enfim. Ok. Foi isso. E me fala, você quer, você quer jogar alguma questão? Porque o nosso tempo está no final. Nossa, a gente falou tanta coisa, já estou aqui assim. Aproveitar esse momento bate-papo do processo criativo, como se a gente já não falasse a semana inteira sobre essa peça. Ah, eu vou falar uma coisa que eu pensei agora, sim, mas eu não sei se isso é. Ah, é ousado, a gente está sendo ousado. Eu acabei de falar da escada. Eu gostaria Sim. de ver a equipe que não é a equipe dos atores. Gostaria que a gente ficasse um pouco essa semana olhando vocês. Bem, Olha, a gente inverteu os você papéis. inverter os papéis, colocar a equipe para trabalhar e vocês, atores, irem para uma posição de observação. Cara, isso é bem sério, isso é bem interessante. Ok, guardemos isso para nossa semana, que vamos descansar no domingo e na segunda a gente experimenta esse jogo de troca de posição, que tem tudo a ver com o nosso processo. Né? A gente está e a gente sai para que o outro ocupe a nossa posição. Né? Ou seja, a posição não é nossa. Né? O que é nosso é o nosso corpo, a gente se desloca entre as situações. Né? Bem complexo isso que você propôs, eu já gosto. Ó, a Ó, Liv já a falou, eu Liv, quero. Tá a Liv, vendo? ó, desculpa, a Lives. A Liv já gostou de se ver nessa posição. Maravilhoso. Então, olha, o nosso processo segue firme, tá? Eu agradeço, Carlinha, pela conversa maravilhosa. Eu tô com a cabeça fritando, era pra gente dar uma descansada no fim de semana, mas a gente está em processo criativo, a gente sabe que é assim. É isso, então. Te agradeço muito e nos vemos daqui a um dia, não é mesmo? Na Eu segunda-feira. amo, Eu eu também amo. amo, estou amando. Te agradeço, tá? Eu que agradeço, Diogo. Então é isso, ó, para quem nos acompanhou nessa conversa, a gente está compartilhando o processo criativo e semana que vem tem mais um relato live com outras pessoas da equipe. É isso, tudo pelo meu perfil aqui do Instagram. Tá bom, então? Então, Tá beijo, ótimo. Carlinha. Obrigado, amei a conversa. Ah, Até também amei, Diogo. segunda. Até.
Beijo! Beijo!